Tá dando eco? Não, não tá não. Beleza. Estamos gravando. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um Friday Miss Club. Hoje vamos começar a temática de insuficiência cardíaca. E aí a gente vai fazer a mesma jogada que foi com o DAC e com sincronia aguda, né? A gente vai começar desde lá dos primórdios, os primeiros trabalhos de insuficiência cardíaca, mostrando a evolução de como foi a cardiologia baseada em evidências para esta patologia, né? Lembrando que aí, às vezes, quando vocês pegam para estudar hoje, tá dando eco, tá? Só isso, obrigado. Quando vocês pegam para estudar hoje, é bem estabelecido que a doença da insuficiência cardíaca é uma doença neuroendócrina, né? E aí vocês falam sempre do quarteto, no tratamento da ICFR, que basicamente bloqueia esses diversos eixos, né? Mas a insuficiência cardíaca é uma doença que é conhecida há milênios, né? Desde a Grécia Antiga, já tem relato de uma doença chamada hidrópsia, onde o paciente tinha essa síndrome edemigêmica, né? E uma mortalidade muito alta, né? Basicamente, a gente vai começar aí na década de 80, onde de tratamento a gente tinha o digitálico, que é conhecido aí desde a Idade Média, né? A gente tem um relato da planta digitalis, e aonde o raciocínio era muito mecanicista, né? Na verdade, o digitálico servia para tudo na época, né? Doença psiquiátrica, doença cardiológica, mas o racional na época era se o coração é uma bomba e a bomba está fraca, eu vou dar uma medicação que melhora essa bomba, tá? E na insuficiência cardíaca em si, um grande passo aí que mudou a direção do tratamento foi a introdução do Swan Ganz na década de 60, que a gente começou a entender melhor a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, que é aquilo que a gente sempre fala, beira-leito ali, do aumento da resistência vascular sistêmica. Então, foi ali no final da década de 60, começo da década de 70, que começaram a pensar em tratar essa resistência vascular sistêmica alta, e aí é o que o Gustavo vai acabar explicando um pouco hoje no VREFT, dessa questão que primeiro iniciou essa questão de tratar a resistência vascular sistêmica alta, e aí vocês vão ver que uma droga foi até melhor em reduzir a resistência vascular sistêmica, mas não trouxe redução de mortalidade. E então, só que eles começaram a ver que a noradrenalina acabava por estimular demais o coração, prejudicando mais o coração. E aí descobriram-se que outras moléculas, por bloquear determinados neuroeixos, que a gente vai ver o sistema de sinodosterona, traziam uma redução de mortalidade maior do que apenas reduzir a resistência vascular sistêmica. Mas, assim, a gente vai ter uma grande jornada para falar de C. Os meninos que estão começando agora, as aulas ficam gravadas, então, se vocês quiserem rever as aulas que a gente discutiu ano passado, a gente passa para vocês, tá? Essa temática esse ano vai ser discutir um pouco artigos de C. Às vezes a gente tem, igual hoje, né? Pega um artigo de C e um artigo mais recente da semana ou do mês, e às vezes a gente acaba pegando 2 artigos de C mesmo. Bom, falei demais, Gustavo, todo seu para apresentar o trabalho, e no final a gente discute um pouquinho. Tá ouvindo aí, Janine? Tô sim. Beleza, então bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo, sou R4 de cardiologia do Hospital Geral. E hoje nosso estudo clássico é o VREFT, que foi justamente um estudo onde a gente teve um marco importante dentro da insuficiência cardíaca de fração reduzida, que foi justamente entender qual o efeito da terapia vasodilatadora na mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva crônica. Foi um estudo que foi publicado no New England, em meados de 1980. Então, como o Janine já deu uma resumida,
A gente estava na pré-era neuromoral, de entendimento de todas as medicações consagradas que nós temos no tratamento hoje, de mudança de mortalidade. Naquela época a gente não tinha, né? Era justamente o quê? A gente tinha esse dogma anterior que o tratamento era justamente focado estritamente no controle ali da volemia desse paciente, basicamente com diurético, aí furosemida, muitas vezes em doses mais altas, e no controle da ação ionotrópica que a gente acabava tendo à disposição a digoxina nesse período, né? Com todos aqueles entretantos que a gente já conhece, de questão de limiar de dose, limiar terapêutico para limiar de intoxicação. E a progressão ali da doença, a mortalidade alta, era tido como um curso normal da doença, né? Então, não tinha ainda nada que mudasse esse dogma, né? E a partir de então, com esse estudo, a gente começou a ter novas hipóteses, né? Justamente um compreendimento melhor da fisiopatologia, do eixo neurohumoral que está envolvida a doença, né? Sabia, como Janine comentou aí, a vasoconstrição periférica ela não contribui apenas para a parte sintomatológica da doença, mas também acelera a deterioração progressiva, então tornando isso cada vez um ciclo repetitivo que tende a piorar e aumenta a dificuldade para se interromper, né? Muitas vezes levando a uma morte prematura. Como eu falei, o tratamento padrão naquela época, né, então até 1980, era justamente o controle de sintomas e a tolerância ao exercício com diuréticos e digitálicos. A gente não tinha nada que mostrasse assim qual é a sobrevida e a mortalidade de outras medicações nesse período. Para fazer um apanhado geral aí mais voltado para farmacologia, né? As duas drogas aqui que a gente vai ver que teve justamente esse benefício foi a hidralazina, que ele é um dilatador arterial dominante, então, de um modo geral, ele vai reduzir a resistência, né, após carga. E do outro lado, que a gente vai usar em associação, o dinitrato de isosorbida, que é um dilatador venoso dominante, vai aumentar a capacitância venosa e vai reduzir a congestão, né? Então, atuando na pré-carga. A somatória dessas duas medicações vão aumentar, então, o débito cardíaco, reduzindo a sobrecarga ventricular. Então, a gente tem essas duas visões, né, mais antigas, que é justamente a visão dos sintomas, que a vasoconstrição, na verdade, seria só uma resposta compensatória ao baixo débito cardíaco. Então, até então aceitável nesse período aí, né? E a visão 2 seria que a vasoconstrição contribui também ativamente para a deterioração progressiva da função ventricular esquerda e uma morte prematura. Quanto aos métodos desse trabalho, então, ele foi um trabalho clínico, randomizado, multicêntrico, foi feito em hospitais de veteranos lá nos Estados Unidos, especificamente. Ele contou com uma população de 642 pacientes, predominantemente homens, né, exclusivamente, na verdade, com insuficiência crônica sintomática, com fração do ventrículo esquerdo reduzida, né? Quanto aos critérios de inclusão, então, como eu disse, foi um estudo limitado a homens com uma idade entre 18 a 75 anos. Eles levaram em consideração, como achados de exames complementares, um índice cardiotorácico maior do que 0,55 no raio-x de tórax e, através do eco transtorácico, um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo maior do que 2,7 centímetros por metro quadrado. Além disso, a gente também precisa ter associado a tolerância reduzida ao exercício, que por meio da avaliação do estudo, eles utilizaram a cicloergometria, onde um pico de fluxo expiratório ali menor do que 25 ml quilo minuto se encaixava como critério de exclusão. Com relação à exclusão, então, pacientes que já tinham uma atividade física limitada por dor torácica, dispneia e fadiga, estavam fora, então, do trabalho. Pacientes que sofreram infarto num período anterior menor do que 3 meses, doenças valvárias obstrutivas e obstrução coronariana importante, doença pulmonar crônica e demais doenças que limitariam a vida do paciente em até 5 anos.
Os pacientes que já estavam em uso de nitrato de longa ação para angina, ou então uso de bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador e outras classes de antihipertensivos que não diuréticos também foram excluídos. E, de um modo óbvio, também pacientes que já tinham alguma contraindicação a usar as medicações testadas no estudo. O desenho dele, então, como eu disse, né, para todos os pacientes a terapia padrão entre digoxina e diurético e foi dividido em 3 braços. Então, no primeiro braço, a gente teve um N de 273, onde foi contemplado o placebo. No segundo, a gente teve a prazosina, que é um alfa-bloqueador, na dose aí de 20 miligramas dia. E teve um N de 183, e aí o braço 3, que é o que a gente queria de fato saber, a associação entre hidralazina na dose de 300 dia e a isosorbida de 600 com N de 186, né? Então, bem próximo aí do braço 2. O follow-up médio foi de 2,3 anos. Com relação às doses, então, eles também foram cegados, né? Eram um comprimido administrado 4 vezes ao dia inicialmente. Após 2 semanas, se esse paciente não tivesse nenhuma intolerância à medicação, a tentativa de se otimizar essa dose, chegando até uma dose máxima de 4 comprimidos de 4 vezes ao dia. Se porventura no meio desse caminho o paciente tivesse alguma intolerância, alguma reação que fosse relacionada a alguma das drogas, seria então reduzido essa quantidade de comprimidos. Então poderia ser um comprimido 2 vezes ao dia, ou então meio comprimido 4 vezes ao dia. Então, com relação aqui à estratificação ainda do paciente, dentro do estudo, a gente teve aqueles pacientes, então, sobretudo com DAC, né, que já tinham história, então, de infarto, angina, ou então que tivessem na angiografia ali uma estenose maior do que 75%, e de um outro lado também foi comparado os pacientes que não tinham doença coronariana. Eles foram randomizados, então, entre o grupo placebo de um lado e do outro lado o grupo do vasodilatador, e eles usaram uma proporção, né, com um bloco de 7 pacientes. Então, num braço do placebo foi 3 pacientes, enquanto do vasodilatador foi dividido entre 2 da prazosina e 2 com associação de hidralazina e isosorbida. Com essa alocação, eles tentaram, então, usar ali um 20% a mais no grupo placebo para tentar entender se tinha de fato um benefício, né? Que mais para frente a gente vai ver que de fato. Então, balanceando para justamente eliminar qualquer tipo de viés. Uma coisa importante a gente elencar também do estudo, que eles elegeram alguns critérios com relação à falha do tratamento. Então, para justamente, às vezes, o paciente não interromper de uma maneira precoce a medicação, então eles definiram muito bem como é que eles iam abordar essa situação. Então, foi justamente objetivando evitar os abandonos e estabilizar os pacientes com sintomas mais graves. Então, se na avaliação ali o paciente foi encaixado como uma descompensação, com necessidade de internação, assim deveria ser feito. Mesmo dando a necessidade de vasodilatador endovenoso, de dobutamina. E mesmo assim, mesmo após a primeira descompensação e internação, não era interrompida o estudo, né? Esse paciente não era excluído. Então, a tentativa era, depois da compensação, ele era novamente reintroduzido na medicação, até mesmo considerando dose menor e objetivando a dose-alvo. A partir da segunda descompensação e internação, aí sim eles passavam a excluir esses pacientes, né? Dos objetivos, então, o desfecho primário foi justamente avaliar a mortalidade por todas as causas e, quanto aos desfechos secundários, a capacidade funcional, a tolerância ao exercício e os parâmetros hemodinâmicos dos pacientes. Com relação aqui à nossa primeira tabela, então, de como foi feita a alocação desses pacientes, já gostaria aqui de ressaltar, né, com relação à idade, então a gente vê que foi bem próxima, né, nos 3 braços do estudo, então uma média aí de 58 anos, maioria, predominantemente foram homens, né, com relação aos
fatores etiológicos dessa insuficiência cardíaca, a gente também teve bem balanceado ali, 44% de pacientes com doença coronariana. A pressão arterial também deles era bem semelhante. A fração de ejeção também, assim, bem próxima, né, na casa dos 30% pelo eco. Aqui na tabela 2, o que a gente consegue ver é justamente o que eles fizeram todo aquele cuidado com relação à descontinuação da medicação. Então, a gente viu aqui que a maioria acabou descontinuando, estava no grupo placebo, né? Eles acabaram depois, na avaliação geral do trabalho, desconsiderando os pacientes que descontinuaram o tratamento com um período de 1 mês antes da morte, que a gente vê que no grupo placebo foram 13, da prazosina 7 e na associação hidralazina e nitrato de 10. A maioria ali dos efeitos colaterais é o que a gente já acaba conhecendo um pouco mais, né, com relação à hidralazina e nitrato, dor de cabeça, tontura, efeitos gastrointestinais, rash cutâneo e artralgia. Então, com relação ao acompanhamento, a gente teve uma média de 2,3 anos, mas teve pacientes que foram acompanhados de 6 meses a 5,7 anos. Durante esse período, apenas 4 pacientes se perderam, sendo que 2 eram do grupo placebo, um da prazosina e um da associação hidralazina e nitrato. Por acompanhamento de morte, no grupo placebo a gente teve 120 mortes, no grupo da prazosina 91 mortes e da associação hidralazina e nitrato de 72. Eles não conseguiram muito bem excluir então qualquer condição cardíaca, né, como fator da morte, mesmo na presença de outras doenças, né? E o que assim também ficou um pouco em aberto foi que eles colocaram que 45% das mortes foram súbitas, né? Teve uma investigação maior do que seria de fato a causa do óbito. Quanto aos resultados, então, a gente tem aqui a nossa primeira gráfico aqui de Kaplan-Meier, né, onde a gente tem justamente a comparação dos 3 braços. A gente já consegue ver que as 2 primeiras curvas, mais superior, né, é justamente do placebo e da prazosina, onde elas estão praticamente coladas, e enquanto isso, a associação hidralazina nitrato, a gente consegue perceber, né, que tem uma certa distância, principalmente a partir ali do 2º, 3º ano, né, que fica um pouco mais evidente. Então, a avaliação da mortalidade no período de 2 anos, no grupo placebo, ficou mais ou menos em 34%, da hidralazina e do nitrato ficou em 25%, e da prazosina ela foi semelhante ao placebo. Então, a gente teve uma redução do risco relativo de 34% na mortalidade, né, com um P significativo. Depois, na tabela 3 aqui que eu já coloquei, que ficou talvez um pouco mais fácil de entender do que no gráfico, não ficou tão claro, que ele fez na perspectiva depois ao longo dos anos, né, até completar 5 anos. E a gente continuou tendo o benefício entre associação hidralazina e nitrato, né? Aqui uma coisa que chama atenção também é o que eu havia comentado anteriormente, eles fizeram uma distinção, então, no tratamento entre os pacientes com DAC e os pacientes sem DAC, e nesses 2 grupos a gente também teve benefício da associação hidralazina e isosorbida, onde a gente teve uma mortalidade justamente menor nesses pacientes sem DAC, né? Talvez pela gravidade deles. Aqui com relação então à resposta hemodinâmica, que eu havia comentado também, a gente vê que de um modo geral foi comparado entre 8 semanas e um ano, né? A gente então, a partir a fração de ejeção. No grupo da prazosina, a gente teve até uma recuperação, ali um ganho na fração de ejeção, né? Com 8 semanas de 0,7, depois de um ano de 1,4. Porém, o ganho dessa fração de ejeção na associação hidralazina-nitrato, a gente consegue ver que foi maior. Com relação à pressão sistólica, o que a gente teve é que no grupo da prazosina, ela foi menor, né? Teve uma repercussão maior, principalmente
nesse primeiro ano. Depois do primeiro ano em diante, esse efeito acaba sendo perdido, e aí atribui-se muito ao efeito da quimiotaquifilaxia, que é causada pela prazosina, enquanto que na associação hidralazina nitrato a gente não teve muita mudança na PA. Das limitações, então, desse estudo, que a gente precisa entender? Que, na época, a terapia padrão não incluía os IECAs, os BRAS, os beta-bloqueadores, a espirolactona, plerinone e os inibidores da SGLT2. A população ela foi predominantemente masculina, né? E aí, paralelo com o que eu elenquei primeiro aí, o desenho anterior era pré-terapia hormonal, né? Aí até acabei fazendo um resumo aqui justamente do tratamento, né, da evolução da ICFR. Então, justamente o VREFT-1, ele foi o landmark ali em 1986. 5 anos depois a gente teve, né, a segunda versão do estudo, onde foi testado o enalapril. Então, como efeito de classe ali, entendeu que se reduzia a mortalidade de uma forma superior do que os outros tratamentos. E já começando a ter um entendimento melhor do bloqueio neurohormonal. Em 1991 a gente teve o SOLVD, né, onde também seguiu mostrando com o enalapril a redução de mortalidade, hospitalização por C. Em 99 a gente teve o REIOS com a espirolactona, onde teve uma redução de 30% da mortalidade, sobretudo na IC avançada. Já em 2014, talvez mais conhecido, né, o Paradigma HF, que é o do sacubitril valsartana, onde a gente teve uma redução da mortalidade cardiovascular e hospitalização quando comparado a enalapril. E por fim, a DAPA HF, né, onde a gente entendeu que a dapaglifosina e a empaglifosina, né, como uma redução na mortalidade cardiovascular e hospitalização, né, versus o enalapril. Então, com relação ao checklist aí da avaliação crítica do nosso artigo, não sei se o Janine quer comentar alguma coisa antes. Pode finalizar, eu entro. Tá, então, com relação aos desfechos primários, a designação para o tratamento ela foi randomizada, atendeu. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contatados e atribuídos até a conclusão, né? A gente viu que a perda de segmento foi só em 4 pacientes. O segmento ele foi completo, com uma ressalva que a partir ali entre o terceiro e o quinto ano, o N foi ficando muito pequeno e não conseguiu ter uma avaliação adequada, né? A análise ela também seguiu o princípio de intenção de tratar, a gente viu que teve benefício. Com relação aos desfechos secundários, a condição cega ela foi contemplada de fato, até pela questão do comprimido, não saber qual é a medicação, se é placebo, prazosina ou associação das duas drogas, e a quantidade também da posologia. Os grupos eles eram bem similares, como a gente viu, né? Com essa ressalva de que foi um estudo apenas em homens. E além da intervenção experimental, os grupos eles foram tratados igualmente também, né? Como a gente viu. Então, aí, essa última parte com relação à possível incorporação aos estudos na prática, a gente ainda continua, né, usando essa associação em situações específicas, né? Sobretudo se os pacientes são intolerantes às drogas de primeira linha, modificadores de doença, se tem alguma contraindicação, ou se mesmo os pacientes estão refratários, né? Os objetivos, então, clinicamente foram relevantes e o benefício de tratamento, como a gente viu, ele supera um risco, né? Com uma redução ali de mortalidade mais ou menos de 34%. Gustavo, parabéns pela apresentação, cara. Gostei muito dos slides, de todo o racional que você fez aí. Até fisiopatológico, eu não sabia que você ia fazer, por isso eu acabei falando um pouquinho antes. Vamos lá. Eu separei esse artigo primeiro, porque vocês gostaram, porque eu gosto um pouco de história. Foi o primeiro grande trabalho clínico randomizado a mostrar desfecho de mortalidade na insuficiência cardíaca. O Gustavo já adiantou a linha do tempo aí das drogas modificadoras no tratamento da IC, né? No caso, na próxima aula, a gente vai falar do VREFT2 e
e do Consensus, ou Solve, eu não lembro agora, mas é a Mariana que vai apresentar. Mas, basicamente, então, a gente tinha um tratamento na época que era mecanicista, onde a gente usava digoxina diurético e não tinha bem uma evidência de redução de mortalidade. A gente sabe que a IC talvez seja a doença com maior mortalidade, né? Há muito tempo. Tem aqueles dados clássicos, né, que em 5 anos a mortalidade pode beirar os 80%, perdendo apenas para câncer de pulmão, e câncer de pâncreas, né, assim, superando todos os outros cânceres. E o importante aí é vocês entenderem toda essa mudança racional que vai dar início a essa lógica do tratamento do tratamento neurohormonal da doença, né? Um outro ponto que eu acho interessante sempre ressaltar, sempre que eu discuto com vocês, quando o paciente lá evolui com disfunção renal, e aí a gente acaba optando por associar essa hidralazina monocordil, a primeira que nesses trabalhos clássicos, o VREFT-1, VREFT-2 e o WeHEFT, todos eles foram com uma combinação fixa de hidralazina com dinitrato de isosorbida. Aqui no Brasil, a gente acaba, primeiro, extrapolando para o mononitrato, que é o monocordil, que a gente geralmente... Bom dia. Oi, Jaque. Opa, perdão. Tá. Então, a gente acaba extrapolando para o mononitrato de isosorbida, né? E lá a gente tem o HICND, tipo, tem um nome lá, medicação, mas é um comprimido que já vem junto à hidralazina com o dinitrato de isosorbida, já é uma apresentação fixa de 25 mais 20, 50 mais 40 e 100 mais 60, entendeu? Então, assim, um outro ponto que eu sempre falo com vocês, a gente vai mostrar isso em vários trabalhos. A dose importa, entendeu? Então, você chegar na dose máxima tolerável ao paciente, vocês vão ver em vários trabalhos que tem uma redução maior na mortalidade do que você usar a dose baixa. Eu vejo, assim, frequentemente, quando o paciente fica nessa questão de hidralazina monocordil, usar 25 de hidralazina 3 vezes ao dia, ou até de 6 em 6 horas, que não é necessário, né? O monocordil 23 vezes, e assim, todos os trabalhos é dose de ou 75 de hidralazina, que seria no EREFT, ou 100 de hidralazina, que seria nos VREFTs, né? Com 60 de monocordil. Então, vocês têm que titular mais essa dose. O problema aí seria efeito colateral, você vê até 19% dos pacientes, principalmente com cefaleia, pela vasodilatação, né? A gente chama aí essa associação, como o Gustavo mostrou ali, né, de você fazer uma vasodilatação arterial potente com uma vasodilatação venosa potente, do efeito Niprid-like, né, porque é o que o Niprid faz essa vasodilatação tanto arterial quanto venosa potente, mas a gente frequentemente vê aí uma taquicardia compensatória quando começa a hidralazina, a gente vê a cefaleia frequente na associação, e tem a questão também que, principalmente o monocordil que a gente usa, quando usado de 8 a 8 horas, aí o doutor Júlio sempre pode falar na nossa visita Bereleito, também acaba gerando taquiplaxia por sobrecarregar o radical hidroxila, né? Então, certo aí é vocês fazerem essa combinação 3 vezes ao dia, espaçando aí o horário, né? 8 às 16 às 22. Um outro ponto interessante que a gente ressalta aí, que o Gustavo apresentou bem, é que, assim, quando vocês olham lá a curva de redução da pressão, o prazosim foi até mais efetivo em reduzir a pressão do que a hidralazina com dinitrato de isosorbida, mas não necessariamente reduzir a resistência vascular sistêmica, significou aumento da fração de ejeção e redução de mortalidade. Então, aí acaba sendo um outro ponto que abriu a janela da discussão do tratamento neurohormonal, né? Mas, como os vieses, a gente tem que ressaltar o que o Gustavo já apresentou, né? Foi um estudo patrocinado pelos reservistas lá dos Estados Unidos, então uma população majoritariamente de homens, na época a gente não poderia extrapolar para o sexo feminino, e foi uma população muito selecionada também, né? Tipo, excluíram pacientes com infarto recente, com doença valvar, com DPLC grave, que tinham expectativa de vida de menos de 5 anos, que já estavam usando beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Então, assim, vale vocês conhecerem por ter sido o primeiro trabalho,
por ser uma associação que a gente frequentemente usa, principalmente no paciente com disfunção renal, que não dá para usar as outras medicações, como o sacubitril/valsartana, o IECA, o BRA, mas é aquilo que eu falo para vocês, é sempre saber aproveitar o estudo para encaixar no seu paciente, não tipo, querer jogar o seu paciente no estudo sem conhecer os critérios de inclusão e exclusão. Eu vi que nossa especialista de CETA online, Camila, se ela quiser comentar alguma coisa, e daí eu abro para o House, acho que a Maria Paula está online também, não sei se tem algum outro preceptor. Nath? Oi, bom dia, pessoal. Peraí. Deixa eu abrir minha câmera aqui para falar que eu tô meio com criança, meio que na aula. Parabéns, Gustavo, pela apresentação, foi muito bacana. Giz, acho que você falou bastante já, acho que deu um panorama muito legal sobre essa evolução aí do tratamento da insuficiência cardíaca e sem ressalvas. Tudo que você falou, assina embaixo, Zé, pera. Eu quero dar um oi. Show, obrigado, Câmbio, pela presença. Alcide, Maria Paula, Nath, querem comentar alguma coisa? Fala, Janine, tudo bem? Só reforçando aí, parabéns, a apresentação foi excelente. A Sociedade Americana de Cardiologia, ela colocou um statement em que ela fala da dose, e é realmente isso daí. Ela fala que a dose inicial para o uso de hidralazina isosorbida seria 25 de 8 em 8, junto com 20 de nitrato isosorbida de 8 em 8, e a dose alvo 50 de 8 em 8, e 40 de 8 em 8 associados. Seria o meio que você sempre aumentaria os dois nessa proporção. Mas, assim, apresentação excelente. E o interessante é assim, aqui nós estamos no início do tratamento da insuficiência cardíaca. Ou seja, as drogas aqui sempre vão ter efeitos de 30%, 40%. Então, hoje é interessante comparar com hoje, onde já existe um bloqueio sequencial muito longo, que uma droga hoje, para conseguir reduzir 20%, é quase um milagre, né? Por isso que, às vezes, vocês vão no congresso e uma medicação, às vezes, reduz 13% de algum desfecho e todo mundo comemora. Porque nessa fase inicial do bloqueio é fácil, mas hoje a pessoa conseguir reduzir adicional já é bem mais difícil. Mas parabéns aí, Gustavo. Obrigado, Dr. Hostage. Nath, Maria Paula. Bom dia. Eu peguei só o finalzinho, eu prefiro comentar no próximo. Fechou. Algum residente quer perguntar alguma coisa? A gente pode passar para o próximo trabalho. Fechou. Pode passar para o Tuxedo, Gustavo. Beleza, calma. Aqui, passou. Então, o nosso segundo artigo aí da discussão, um pouco mais agora contemporâneo, até, vamos dizer assim, fresquinho, né? Agora de fevereiro de 2026, foi publicado no JAMA, que é um estudo onde comparou justamente o ticagrelor, prasugrel, nos pacientes que têm diabetes e são triarteriais. O contexto desse estudo, qual foi? A gente já tinha algumas referências anteriores, sobretudo com o Triton, onde a gente viu a superioridade do ticagrelor em relação ao clopidogrel, e posteriormente a gente teve o Plato, onde o prasugrel teve também a superioridade em relação ao clopidogrel. Mais recente, se não me falha a memória aí, Janice, a data, se é melhor para lembrar, teve o ISAR React em 5, né? Acho que foi 2007 ou 2009, alguma coisa assim. Onde o prasugrel tinha sido superior ao ticagrelor.
Entretanto, na análise de subgrupo em pacientes diabéticos, foi visto, na verdade, o contrário, né? Então, ficou justamente essa dúvida, e aqui nesse estudo, até então, a gente não tinha uma comparação entre as duas drogas, e o pessoal da Índia aí veio para contribuir com essas evidências. Então, como eu disse, são pacientes com diabetes, mas DAC multiarterial. O contexto desses pacientes aí são que apresentam um risco maior de trombose de stent e uma incidência maior também de eventos isquêmicos recorrentes, né? De um modo geral, aí, pela farmacologia, pelos estudos prévios, a gente já sabe da potência superior, tanto do ticagrelor como do prasugrel. E aí ficou faltando justamente a comparação entre as duas medicações num subgrupo de alto risco. O desenho do estudo foi comparar justamente eficácia e segurança do ticagrelor mais OAS contra o prasugrel mais OAS, né? Os critérios de inclusão, então, os pacientes tinham que ser diabéticos, DAC multiarterial e que foram submetidos à intervenção coronariana percutânea. Com relação à exclusão, os pacientes, então, com histórico de AVC recente, que sofreram um AVC, então, nos últimos 6 meses, a triagem, e aquele já com comprometimento neurológico, né? Então, paciente com AVC há mais de 6 meses, mas que apresentava algum déficit residual significativo, também foram excluídos. O tipo, então, do estudo, ele foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico, né? Com 66 centros ali na Índia. Ele foi um estudo aberto e foi desenhado num 2:2 fatorial, né? Foi no período entre 2020 a 2024, uma população total de 1.800 pacientes. Embaixo eu coloquei mais ou menos para a gente entender como foi. Então, desses 1.800 pacientes, com aqueles critérios de inclusão, foi estratificado entre lesões com 2 vasos contra 3 vasos, nesse desenho 2:2, e aí eles foram divididos em 2 braços. No braço, então, de ticagrelor, a dose habitual aí que a gente está acostumado, né? A dose de ataque, depois a manutenção de 92 vezes ao dia, associada à hidralazina. A gente teve um N de 901 pacientes, enquanto que no braço do prasugrel, a gente teve aquela dose manutenção de 10 miligramas uma vez ao dia, associado ao OAS, e o N também foi bem próximo, ali, de 899. Segmento clínico desses pacientes foram dentro de 1 ano. Ao todo, então, foram elegidos 1.819, e aos poucos eles foram excluindo até, né, por vários critérios ali. O critério clínico que se não encaixava, o critério angiográfico, e aí eles chegaram a esse N de 1.800 e depois seguiram com a divisão que eu falei, né? Então, no grupo do ticagrelor, do 901, 883 receberam ticagrelor, 6 acabaram violando o protocolo do estudo. Desses, então, 857 eles completaram o follow-up de 1 ano. Nesse grupo teve 41 mortes e 3 acabaram perdendo o follow-up. Então, foi incluso no estudo final aí 901, né, na intenção pré-tratamento, e depois seguiu com 874, depois de aplicado o protocolo do estudo. Já no braço do prasugrel, dos 899, eles dividiram em 822 que receberam prasugrel, 2 violaram o protocolo. Então, desses, 866 completaram o follow-up, tivemos 33 óbitos, e por fim eles incluíram, então, na intenção de tratar da população do estudo, 899, e 820 foram incluídos no pré-protocolo ali populacional do estudo. Como eu falei, as doses, então, novamente, né, o de ticagrelor, o ataque de 180, a manutenção de 90 2 vezes ao dia, o prasugrel de 60, o ataque, posteriormente a manutenção de 10 miligramas dia. ADAPT ficou recomendado, então, um período entre 6 meses a 1 ano, e em todo momento ali o AS, né, na dose de 75 ou a 100 miligramas, né? O desfecho primário do estudo foi um desfecho composto, onde ele avaliou, então, a morte
infarto não fatal, AVC, revascularização do vaso-alvo e um sangramento maior pela classificação de Barke. Aqui, então, pelas características populacionais do nosso grupo, vou elencar aqui primeiro a idade, que foi bem próximo nos dois grupos, então, média aí de 60 anos. A gente teve também um predomínio nesse estudo de pacientes masculinos, então, 70%, né, pelo menos, em cada braço. 22 a 25% deles ali, então, estavam em insulinoterapia. Assim, eu acho que de informações gerais é isso, né? Eles tinham até um LDL considerável nos dois braços, de 85, a glicada que ficava ali entre 8, mas, assim, de um modo geral, acho que vale a pena a gente comentar esses achados aqui, né, de início. Com relação então, o desfecho primário e secundário nesse período de um ano, o que eu acho que é o mais importante aqui, se a gente for analisar um pouco mais minucioso, o intervalo de confiança, como ficou o P, praticamente todos eles acabaram atravessando então a linha do 1 e também não tem uma significância estatística, com a ressalva então para trombose aguda de stent, aonde no grupo do ticagrelor nós tivemos 4 pacientes com trombose, enquanto no grupo do prasugrel a gente não teve, né? E aí ficou como a única vertente de fato ali com uma significância estatística. Com relação, então, aos sangramentos maiores, no ticagrelor a gente teve um número maior, né, quando comparado ao prasugrel, ali de 8,4 e 7,1, mas assim, não teve também significância estatística. E com relação aos desfechos secundários, onde eles fizeram a composição apenas de morte, infarto e AVC, a gente também teve uma superioridade ali para o uso do prasugrel, né? Que foi menor com relação ao ticagrelor, mas como eu já disse, também atravessou a linha do 1, intervalo de P também não significativo. Com relação às nossas curvas de Kaplan-Meier, perdão, do desfecho primário aqui no primeiro gráfico à esquerda, no superior, a gente até vê que assim tem uma abertura da curva, tende a uma superioridade ao prasugrel, mas como a gente viu ali na tabela anterior, ele atravessou a linha do 1 e acabou que não tem também uma significância estatística. Então, assim, de uma maneira numérica, ele foi superior, mas não teve um benefício, né? Com relação também à composição, então, da morte, infarto e AVC, a gente também teve essa mesma situação, né? A grosso modo, parece que o prasugrel ele teve um benefício, mas na verdade não foi estatisticamente significante. Com relação também ao sangramento, então a gente teve no grupo aí do prasugrel um sangramento menor, mas também sem significância estatística, né? Com relação à análise de subgrupo, então, o que eu gostaria aqui de elencar, né, a gente também vê que praticamente a maioria acabou atravessando a linha do 1, talvez com uma tendência ali ao prasugrel, mas estatisticamente não significante. Nos pacientes, então, ali que eram diabéticos, num período menor do que 5 anos, a gente teve um número maior ali nos pacientes com uso de ticagrelor, né? Que ficou praticamente inverso às outros subgrupos, né? Com relação, então, aos pacientes, de um modo geral, a maioria deles estavam no contexto de síndrome coronariana aguda, né? Cerca de 85% deles. A maioria deles também, 75%, esses 1.530 dos 1.800 eram triarteriais. E também chamar atenção novamente aqui para o risco maior de sangramento, também ficou maior no grupo do ticagrelor. Com relação ao checklist, então, o que a gente teve de desfecho? A designação ela foi randomizada, né? Os pacientes eles foram seguidos adequadamente também até a conclusão do estudo.
A gente teve poucas perdas ao longo do acompanhamento. O segmento ele foi completo também nesse período. A análise seguiu também o princípio de tratar, né, tentar justamente esclarecer uma dúvida entre qual droga seria melhor. Com relação ao desfecho secundário, então, a condição cega a gente viu, ela não foi contemplada, e também ele foi um estudo aberto. Os grupos a gente viu também tinha uma similaridade aceitável, né? Predominantemente homem, uma parte significativa deles diabéticos, insulino dependentes, triarteriais. E além da intervenção experimental, os grupos ele também foram igualmente tratados, né? Então, dentro da DAPT, todos eles estavam utilizando o AS. Então, é possível a gente incorporar os resultados na nossa prática clínica? É possível, né? Assim, o que a gente viu que o benefício talvez não seja o que a gente esperaria, tendo um benefício numérico, mas às custas também de um aumento de sangramento, né, para o prasugrel. Com relação, então, a todos os objetivos foram relevantes, considerados, e os benefícios foi isso que eu elenquei, né? A diferença não foi significativa às custas de um sangramento maior. Parabéns mais uma vez aí por outra apresentação excelente. O CEDO2, ele vem mais ou menos na mesma linha aí do ISA React, né, de 2018. Então, assim, a gente já apresentou lá para trás, os meninos quiserem procurar depois, o estudo Plato, que foi o estudo inicial aí do ticagrelor, e é um estudo, assim, emblemático, eu lembro na época, porque foi um trabalho que mostrou em cima do clopidogrel uma redução de até 20% relativa, né, do desfecho total. Então, assim, se você compara com o Triton, que foi do prasugrel, ele não teve redução de morte cardiovascular ou morte por todas as causas significativa. Teve uma redução de desfecho composto muito à base de reinfarto, revascularização de vaso-alvo, né? A gente também já discutiu esse artigo. E aí, em 2018, veio o ISA React, foi um estudo alemão, se não me engano, onde, com todos os vieses de ser um estudo aberto, de ser uma população um pouco mais heterogênea, né? O prasugrel acabou sendo melhor que o ticagrelor, porque qual que era o racional que a gente tinha até o ISA React? Basicamente, o clopidogrel seria o mais fraco, que tem mais tolerância por resistência ao gene, e tem um risco maior de trombose distante. O ticagrelor seria o efiente, desculpa, né, que é o prasugrel, seria o mais potente, que teria essas questões de não poder fazer uma dose de ataque, né, que a gente já tinha visto no ACOAST. Então, ele precisa que o paciente faça o CAT primeiro, o paciente não pode ter mais 75 anos, não pode ter AVC prévio. Fora desse cenário, ele teria uma potência antiagregante maior, mas com mais sangramento. E aí, talvez o ticagrelor fosse o meio termo ali, que teria uma potência antiagregante superior ao prasugrel, mas sem ter tanto sangramento. E aí, o ISA React mostrou o contrário, mostrou que não, na verdade, o ticagrelor deu mais sangramento que o prasugrel, e o prasugrel também foi superior em eventos trombóticos, né? Mas com todos esses viés de estudo aberto, etc., que a gente também já discutiu. E aí o Tuxedo acaba pegando uma população indiana, que é um país subdesenvolvido como o nosso, então talvez possa ser extrapolado mais nesse contexto, né? E uma população de muito alto risco cardiovascular, né? Pacientes diabéticos, múltiplos estentes, e aí vem uma questão de lobby, né? Que às vezes a gente sempre levanta essa bola para vocês, né? Quando você quer mostrar que uma medicação é boa, a gente geralmente faz um desenho de superioridade. Quando você já tem uma medicação que está consagrada no mercado, e o que você quer mostrar só é que a minha medicação é tão boa quanto a outra, tanto faz usar, porque assim, a diretriz europeia, ela coloca o ticagrelor acima o prasugrel acima do ticagrelor, né? Enquanto a diretriz americana e brasileira, elas já colocam ali em pé de igualdade. Então,
pelo lobby aí, eles queriam só mostrar, ó, nossa medicação é igual ao prasugrel, então tanto faria usar, né? Porque se vocês pegarem para ver no ponto prático, né? O racional é que se o prasugrel é melhor, o preço é praticamente semelhante, é R$ 290 um, R$ 350 outro. E o um é uma vez ao dia, o outro é 2 vezes ao dia, faria mais racional você usar mais potente, que é pouca coisa mais cara, e é uma vez ao dia, né? E mesmo fazendo um desenho aí que favorecia, né, eles não conseguiram atingir essa margem de não inferioridade. Então, a gente não pode falar que o ticagrelor é igual ao prasugrel, né? É um outro estudo aberto, né? Teve um crossover importante, como o Gustavo falou, né, de muitos pacientes que descontinuaram a droga, acabaram voltando para clopidogrel. Então, assim, é um estudo recente, foi divulgado, né, no ERA do ano passado, e publicado aí há poucas semanas, né? Então, a gente vai ter que ver como isso vai impactar as próximas diretrizes, né? Acho que é isso. Não sei se o Posso House... falar um pouquinho? Opa, Zaroni, que você também pode falar. Então, então o que o Janine falou, perfeito, tá? O ticagrelor, ele tinha, até 2018, né? Ele era a queridinha, né? A gente tinha a impressão que o estudo sairia mostrando superioridade do ticagrelor em relação a sangramento e equidade em relação à trombose distente, né? Seria esse o esperado, pelo menos, quando foi desenhado o estudo, e pelo que se observou foi o contrário, né? Na verdade, ele perdia nos dois. Então, levantou-se um alerta, né? Porque até quando saiu o estudo do ticagrelor teve um monte de problemas, né? Então, será que é de fato uma droga segura? É de fato uma droga interessante? O mais estranho é que depois desse estudo se continuou ignorando o estudo e continuou-se, pelo menos é o que eu vejo, os cardiologistas usando o ticagrelor como primeira escolha, né? Pelo menos é o que eu vejo. E o prasugrel continua relegado aí, parece que continua sendo uma droga, entre aspas, de segunda linha, talvez. Mas aqui o estudo vem mostrando novamente o oposto, né? O prasugrel parece ser mais seguro em relação ao sangramento, o que é estranho, né? Porque a gente sabe que a dose de ataque do prasugrel ela não pode ser feita na sala de emergência, por exemplo, pelo risco de sangramento. Esse estudo ele seria estranho, né? O gráfico, porque do nada ela só talvez tombou um ônibus lá com o pessoal do prasugrel, só que ele vinha com certeza dando estatisticamente significativo e do nada ele dá uma subidona lá. Enfim, né? Como se trata de país subdesenvolvido, como o Janine colocou, sabe-se lá o que aconteceu, né? Esse é um problema. Mas eles não dariam na cara também desse jeito aí. Em relação à medicação, né, que descontinuou e tal, novamente, país pobre, que provavelmente aconteceu, não sei se foi, mas deve ter acabado a medicação de graça e aí o paciente simplesmente tem que tomar o clopidogrel, né? Mas, enfim, estou falando aqui sem saber, mas quando se trata de país subdesenvolvido, nunca duvidem das coisas, viu? Enfim, o que sugere o estudo, principalmente levando em consideração o estudo anterior, é que o prasugrel é melhor, tá? Acho que não tem muita dúvida em relação a isso hoje. E eu acho que talvez seja a hora da gente repensar o uso do ticagrelor como escolha principal, pelo menos como eu vejo os cardiologistas usando. Alça, Ginati, querem comentar alguma coisa também? Maria Paula? Oi, Janine, tudo bem? Esse trabalho é interessante, que ele foi apresentado no TCT, e quem apresenta ele é um cara indiano que mora nos Estados Unidos, e aí um apresentador perguntou por que eles usaram o indiano, aí ele vai lá por que eles usaram a Índia, né? E aí ele fala que é porque o Tuxedo primeiro, que foi o trial que mostrou que o Zynice, que é o everolimus,
era melhor que o paclitaxel, nos pacientes diabéticos, esse grupo, eles fizeram em associação com os Estados Unidos, lá atrás, porque tinha uma hipótese que o stent de primeira geração o paclitaxel, ele seria equivalente só no paciente diabético em relação aos stents de nova geração. E aí eles mostraram, não, que usar esse é melhor que esse stent. Então, eles utilizaram esse mesmo grupo que colaborou com o Tuxedo 1 para fazer o Tuxedo 2. Se a gente for olhar, são populações complementares ao ICER-REACT 5. Então, o ICER-REACT 5, ele não era de pacientes 100% multiarteriais. Aqui a gente já pegou o paciente predominantemente mais grave, mais multiarterial. E como a gente já tinha na literatura evidência de que o ticagrelor aparentemente era pior do que o prasugrel, quando eles desenharam esse estudo, eles fizeram para não inferioridade uma variação de 5%. Ou seja, na apresentação eles falaram que foram muito rigorosos. Você não vê geralmente, quando você quer avaliar não inferioridade, a perca de apenas 25%. Você vê 20%, ó, eu posso ser pior até 20% que eu continuo não inferior. E aí eles foram muito rigorosos, porque já existia dados que o ticagrelor era pior do que o prasugrel. E aí, como eles utilizaram uma margem muito pequena, acabou mostrando realmente que foi pior. Talvez se eles tivessem usado a margem de 20%, teria sido não inferior, e a gente estaria falando... Então, até na apresentação foi interessante essa orientação em relação a isso. Acho que o que o Zarro falou em relação ao ICER-REACT 5 foi que, após a publicação dele, o que eu vi muito, foi que, na verdade, não foi a comparação de ticagrelor para prasugrel, foi a comparação estratégias. Eu fazer na emergência, que é o ticagrelor, versus fazer na sala de hemodinâmica, que era o prasugrel. Eu acho que a maioria das pessoas acabou utilizando esse contexto. Não foi comparação droga-droga, porque eles não foram usados no mesmo momento. Foi comparação estratégias na emergência versus sala de hemodinâmica. Agora, com mais um trabalho mostrando que o ticagrelor, ele não foi não inferior ao prasugrel, eu acho que essa utilização desse termo talvez vai caindo por terra, que nem foi falado aqui. Mas trabalho assim, bastante interessante. É interessante, assim, eu acompanho sempre o Substack do John Mandrola, e ele estava levantando os pontos do porquê lá nos Estados Unidos o ticagrelor acaba sendo mais prescrito que o prasugrel, né? Além aí do lobby da indústria, né, que o ticagrelor geralmente era de uma indústria muito forte, ele coloca duas coisas que talvez assim, não entra muito no nosso racional quando a gente pensa, mas o prasugrel, quando vocês pegam a caixa deficiente, ele tem uma tarja preta, por conta dessa questão de aumento de risco de AVC, etc. E talvez isso possa gerar um medo racional, tanto no paciente quanto no médico, tipo, de estar usando uma medicação que teria ali uma tarja preta. E a segunda, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, pelo menos na MECOR, é que, assim, a medicação que está ali na prescrição de alta, geralmente na correria ali, quando você tem 10 pacientes para evoluir, você pega a prescrição de alta e só faz a prescrição manual e manda para casa, entendeu? E pelo o ticagrelor ter vindo primeiro, ele já foi tipo, incorporado na maioria dos hospitais como uma medicação padrão, e aí para você substituir essa medicação padrão por outra, tem toda a burocracia, toda essa traiada aí. Já comprou um lote grande, né? Então, talvez isso também acabe influenciando, né? Querendo ou não, se já tem padrão no hospital, você vai usar o que é padrão do hospital, né? O engraçado é que meus pacientes que fazem uso de ticagrelor, primeiro que 2 vezes por dia é chato de tomar, né? Medicação de uso crônico enche o saco, né? A gente, na hora de prescrever, talvez leve em consideração isso, mas não tanto quanto deveria, porque imagina você tomar antibiótico 2 vezes por dia por 1 ano. É um saco, né? E segundo, cara, essa história da dispneia que eles apresentam, cara,
chama atenção demais, tá? Porque incomoda, praticamente todos os pacientes que eu coloco, pelo menos alguma coisa de dispneia, eles reclamam, viu? Talvez esteja subestimado também esse efeito colateral. Muito maior que os 10% do pleito, né? E tem também toda aquela questão também, que acho que eu já mandei uns editoriais do BMD, que eles estão levantando agora, que mudou a patente do Ticagrelor, que tiveram pesquisadores que foram incluídos no pleito, que na verdade nunca participaram dos estudos, pacientes que foram alocados em um braço que aparentemente também não existiam naquele centro. O resultado total, ele não foi adjudicado cegamente, então, assim, parece que no meio do estudo ele acabaram mudando a classificação do desfecho de alguns trabalhos, então, assim, tem uma poeirada aí por trás do trabalho que reforça essa sensação que esses 20% de redução relativa de mortalidade talvez sejam superestimados, mas basicamente No mínimo umas red flag aí que tem que chamar atenção, né? Basicamente é isso. Agora cenas dos próximos capítulos, acho que todos aí estão mais tendenciosos, que talvez o Prasugrel realmente seja melhor que o Ticagrelor, mas na nossa prática, e mesmo no convênio aqui, infelizmente, país de segundo mundo, como o professor Zarur falou, a gente ainda está na era do clopidogrel, né? São medicações ainda que custam R$290, R$300 por mês, mesmo que seja por um ano, acaba pesando no bolso da maioria dos brasileiros. Certo, turma? Obrigado por todos. Boa sexta-feira. Boa discussão aí. Valeu. Parabéns aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Semana Falou, que boa vem, semana. falar um pouco. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau.